Opa! Vamos lá então. Ah, oi para todo mundo. Meu nome é Sidney. Estou bem feliz com esse convite para falar aqui com vocês sobre o capítulo do livro de processamento de linguagem natural do grupo de brasileiras em PLN. Bom, eu sou cientista de dados no Instituto Venturus e também estou fazendo pós-doc no grupo Tarsila, vinculado ao Sinfor.ai, e ao ICMC, da USP. Vamos lá. Essa é a nossa agenda de hoje, que eu tentei seguir aqui os tópicos do capítulo. Então, a gente vai começar com uma breve definição sobre complexidade, depois falar sobre o público-alvo, as tarefas de PLN relacionadas, aí vamos falar um pouco das métricas, das medidas, dos corpora para o português e outros recursos, e finalizar falando um pouco da chegada agora dos grandes modelos de linguagem e como que isso afeta a área, ou a tarefa. Primeiro, o que é complexidade textual? E aqui é um pouco complexo falar sobre complexidade. A gente está traduzindo do inglês, que é a tarefa, o nome da tarefa em inglês é Text Readability. E a gente geralmente traduz por inteligibilidade, ou também como leiturabilidade. O importante aqui é fugir um pouco da tradução de legibilidade, porque o que é legível está mais relacionado ao tipo da letra, o tipo da fonte, cor, etc. Então, nem tudo que é legível é inteligível. E existe essa relação inversamente proporcional da complexidade com a inteligibilidade. Quanto mais complexo, menos inteligível e vice-versa. E a gente tem essa definição aqui do Dubai, que eu acho que ela é bem interessante, que é a inteligibilidade é a facilidade de leitura de um texto criada pela escolha de conteúdo, estilo, estruturação, organização, que atende ao conhecimento prévio, habilidade de leitura, interesse e motivação da audiência. Então, assim, sempre que a gente fala de complexidade, a gente tem que pensar no público-alvo e tem que pensar a complexidade para quem, que é o próximo item. E aqui, já entrando um pouco também na justificativa de por que a gente tem que conversar sobre complexidade e ter essa tarefa e estudar essa tarefa. Tá? Isso aqui é um levantamento sobre o letramento no Brasil, é feito pelo Instituto Paulo Montenegro. Esse é o índice, indicador, né, de alfabetismo funcional, que eles executam essa pesquisa de tempos em tempos aqui, desde 2002, e a última foi em 2018, ainda não tivemos uma atualização dessa pesquisa, possivelmente por conta da pandemia, mas devemos ter uma em breve, porém a gente vê que não tem muita mudança ao longo do tempo aqui. Eles classificam os leitores, os brasileiros adultos, né, de 14 a 60, em 5 categorias. Tá? Então, a gente vê que o analfabetismo em si, ele vem caindo, pelo menos até 2015 vinha caindo. Porém, o nível de leitores proficientes, que são leitores que conseguem ler e entender um texto sem nenhuma dificuldade, ele está sempre aqui em torno de 12%. Tá? Então, arredondando, é como se apenas uma pessoa a cada 10 brasileiros adultos consiga ler e interpretar um texto sem dificuldade. Aí, a gente tem uma crítica bem recorrente a esse ponto, que é assim, mas você está falando de simplificação, e por que você vai simplificar em vez de ensinar a pessoa a ler, ensinar a pessoa a interpretar, né? Que seria o melhor jeito para resolver esse problema. E aí a gente tem 2 grandes tópicos para justificar o porquê simplificar, que seria a questão do tempo, né? Porque
ensinar a ler vai tempo, leva tempo, e às vezes as pessoas estão precisando da informação agora, com urgência. Então, sei lá, alguém que está sendo indiciado por um crime precisa e não quer ficar nas mãos de um advogado, por exemplo, essa pessoa tem o direito de entender todo o processo ou o que está sendo escrito sobre ela, e se ela for aprender a ler, aprender isso do zero, vai demorar anos. Então, ela não teria esse tempo. E a segunda grande justificativa seria a questão do nível ideal de complexidade para quem está aprendendo a ler. E aí, não sei se todo mundo conhece esse conceito aqui do flow, que é do Mihaly, se não se me lembro bem do nome. E ele diz que, assim, ele junta aqui, né, um eixo é o desafio, o outro eixo é a habilidade. Então, aqui seria, por exemplo, o nível de complexidade de um texto e a habilidade de leitura. E se um leitor que está em início de aprendizado é apresentado para um texto muito complexo, isso não vai dar certo, vai gerar ansiedade e aí ele não vai conseguir evoluir. E o oposto também é verdadeiro. Se você tem já uma boa habilidade e você pega um texto muito simples, você vai entrar aqui na linha do tédio e também não vai evoluir. Então, o estado do fluxo, que seria o estado ideal, seria encontrar o desafio ideal para a sua habilidade e seguir evoluindo. Tá, então vamos agora falar das tarefas de processamento de linguagem natural vinculadas ou relacionadas à complexidade, à inteligibilidade. A gente tem dois grandes blocos aqui, por assim dizer. Um deles seria a adaptação textual, que é você pega um texto e transforma ele, né? Você altera o texto. E a outra seria a avaliação da complexidade, que você só vai avaliar e dizer o quão complexo é ou não um texto ou uma sentença, mas você não vai alterar a estrutura do texto. Dentro da adaptação, a gente tem a parte de simplificação, e aí no nível das palavras ou no nível das frases e sentenças. E você tem também a parte de sumarização, que se você pega um texto e resume ele, trazendo a parte importante, né, a parte essencial e retirando o que tem de extra, você acaba simplificando a informação também. E a parte de elaboração, que ela é bem específica, quando você inclui elementos para explicar aquele texto. Tá? Dentro da parte da avaliação, a gente tem no nível de texto e no nível das sentenças. Aqui eu tenho alguns exemplos dessas tarefas que eu comentei. Então, esse primeiro aqui é uma simplificação no nível das palavras, no nível lexical. Então, onde uma palavra pouco frequente é alterada por outra palavra mais comum. Então, aqui no caso, hipertermia virou febre. O segundo exemplo é uma simplificação sintática, né, que uma sentença longa foi dividida em duas. Então, aqui é um aposto que virou uma segunda sentença. Tá? Isso também facilita na hora de ler. E, por fim, a gente tem aqui um exemplo de elaboração. Então, incluindo, né, um aposto aqui para explicar o que é o anaeróbia, que é sem a presença de ar. Interessante assim, que esse terceiro exemplo, ele gera uma sentença que ela é maior do que a sentença original, ela tem mais informação do que a sentença original, só que ela é mais simples. Tá? Então, existem diversas estratégias para simplificar e para abordar essa tarefa. Sobre sumarização, eu convido todo mundo a ver o capítulo especial sobre isso do livro, tá? Não é minha área principal, mas temos um capítulo que explica em detalhes. Então, vou pular isso. E, finalmente, falando da questão da avaliação da complexidade, né? Isso é uma área bem antiga, se a gente for ver. A literatura diz que as primeiras fórmulas de inteligibilidade surgiram em torno de 1920, nos Estados Unidos.
E inicialmente, né, com contagem de palavras, contagem de sílabas. Na parte, e aí a gente tem a complexidade no nível dos textos, que você pega um texto grande e avalia a complexidade dele, e também no nível das sentenças, que foi o tema do meu doutorado, tá? Então, eu entendo mais do nível das sentenças, que é uma tarefa bem mais recente, começou em 2010. Qual a ideia aqui é que dentro de um texto grande, eu tenho sentenças difíceis e sentenças fáceis, tipo, médias, temos diversos níveis de complexidade das sentenças. E aí eu não preciso atacar o texto inteiro, né? Se eu conseguir identificar dentro de um texto quais são as sentenças complicadas, eu posso facilitar o trabalho do profissional que vai fazer essa simplificação. Tá, e aí eu já vou mostrar o primeiro link externo, que é esse aqui, o Simpligo Ranking, que eu fiz durante o doutorado. O objetivo dele é esse: ele pega um texto com algumas sentenças e tenta julgar. Vou colocar alguns aqui, como ele demora um pouquinho. Pegar o início do livro, e tem uma brincadeira falando de complexidade. Colocar aqui algumas sentenças e vou colocar uma bem fácil. A menina chutou a bola. E deixa ele pensando aqui enquanto a gente segue. Já a gente volta para mostrar o resultado. Ok, então já falamos sobre as principais tarefas. Aí, agora a gente entra na parte das métricas. Quais são as medidas para avaliar a complexidade? Tá? A gente tem desde as fórmulas clássicas, como eu comentei, as primeiras surgiram em 1920. A flecha aqui, ela é de 1948. E ela é basicamente contagem de palavras e sentenças, né? Sílabas, palavras e sentenças. Essa versão da fórmula Flash já está adaptada para o português, tá? Isso foi feito pelo Nilk, pelo pessoal do Nilk. Então, pode usar sem medo. As demais fórmulas, se vocês forem utilizar, tenham um pouco de atenção, porque esses valores são para o inglês, tá? Então, nem sempre o valor para o português vai dar o resultado esperado. Então, usem com critério. Eu coloquei algumas aqui só como exemplo, tá? Então, essa, a Gunning-Fogg Index, ela segue também contagem de palavras, só que aqui ela inclui um conceito chamado total de palavras complexas. Então, ele diz lá que palavras complexas que têm mais de 3 sílabas, por exemplo. Já Dale Shaw, ele introduz um dicionário mesmo de palavras difíceis. Então, criaram um dicionário com várias palavras pouco frequentes e utilizam a quantidade de palavras na fórmula. A Brunet e a Honoré são variações de algo que a gente chama de Type Token Ratio. O que é isso? Type são as palavras únicas, tokens é a quantidade total de palavras. Então, imagina, a menina chutou a bola, aquele exemplo que eu dei. A gente tem o A repetido 2 vezes. Então, a gente tem 5 tokens e 4 types. Tá? O N aqui é a quantidade de tokens e o V seria a quantidade de types. Eles tentaram fazer essa fórmula para ela ficar independente do tamanho do texto. Tá? Conseguir uma métrica que não fosse alterada com mais ou menos palavras. E a Honoré segue a mesma linha. O N é a quantidade de tokens e V types. Tá. Aí, as métricas linguísticas. Aqui eu começo a falar do Nilk Metrics. Deixa eu já apresentá-lo, porque antes dele já veio o resultado aqui do ranking que eu comentei. Então, conforme esperado, né, aquela primeira sentença que foi escrita com a intenção de ser complexa atingiu 99 aqui, e a menina chutou a bola é o mais simples um. As demais ficam no meio do caminho, tá?
A Newkmetric, vocês viram que a carinha é bem parecida, também foi a compilação dele, né, foi feita durante o meu doutorado, e a gente disponibilizou ele aqui. Acho que eu consigo pegar o mesmo texto. Vamos deixar ele processando. Aqui nós temos cerca de 200 métricas desenvolvidas ao longo de 20 anos de história do Nuke. E essas 200 métricas estão bem documentadas, tá? Cliquei em documentação aqui, uma por uma, divididas nessas categorias. Uma delas, esses índices de leiturabilidade, por exemplo, são as fórmulas clássicas que já estão implementadas. E temos diversas outras medidas aqui que são calculadas para cada texto e estão bem documentadas pela Magali, por exemplo, Frazier. A gente tem a interpretação da métrica, a descrição, a fórmula de cálculo, e o teste também aqui. O valor que foi utilizado, os recursos que ela utiliza, nesse caso é um parser sintático, tá? Alguns utilizam palavras e por aí vai. Deixa eu ver se já carregou, carregou. Então aqui ele traz o valor, né, de cada uma das métricas para o texto que foi informado, e no final permite que você exporte para CSV. Clicando sobre cada uma dessas aqui, ela já vai diretamente para a documentação da métrica. Tá? Esse é o Nuke Metrics. Vamos voltar. Aqui são os grupos, né? A gente tentou alinhar. O Newkmetrics, ele é uma versão brasileira do Cometrics. Cometrics é uma ferramenta que extrai medidas de textos para o inglês. Tá? Eu vou contar um pouco da história dele no próximo slide, mas aqui é só para ver os vários agrupamentos que ele tem, tá? Aqui é uma linha do tempo que tenta resumir a história do Newkmetrics, tá? Começou com a adaptação do Flash para o português, como eu comentei, em 96. De 2007 a 2010, teve o projeto Por Simples, coordenado pela professora Sandra Luizio. Nesse projeto, dentro dele, né, uma das partes, a gente teve a criação do Corpus Por Simples, que eu também vou falar daqui a pouco, e também tivemos a primeira versão do Cometrics para o português, o Cometrics Port pela Carol Scarton. Nessa primeira versão, ela implementou 48 métricas. Ainda nesse contexto, a gente teve o AIC, que é Análise de Inteligibilidade de Corpos, que foram 39 métricas utilizando o parser palavras, também adicionados aqui ao repositório de medidas. Depois, de 2013 a 2015, a gente teve o Cometrics Dementia, do André Cunha. Aqui ele estava investigando disfunções da linguagem para detectar Alzheimer e afasia, e distúrbios da linguagem, eu acho que é o termo mais correto. E ele adicionou mais 25 métricas, tá? Inclusive umas utilizando LSA. Depois dele, nós tivemos 2015 a 2017 o projeto com Nathan Hartman, que adicionou bastante métricas aqui, teve 79 métricas. Ele estava estudando complexidade no nível lexical para o ensino fundamental. E, meio em paralelo, a gente teve o trabalho do Leandro Santos, que é o Ana Dementia, ele também estava estudando distúrbios de linguagem, e ele adicionou 24, que são as que a gente chama de psicolinguísticas. Então, são métricas que tentam medir concretude, magiabilidade, idade de aquisição e familiaridade das palavras. Por fim, aqui, 2017 a 2028, é o meu projeto, o Simpligo. A gente revisou algumas métricas aqui, 10 métricas de LSA, a gente trocou o motor delas, incluímos mais 8 métricas de frequência das palavras, utilizando o Corpus BR WOC e o Corpus brasileiro.
e no total aqui a gente chegou nas 200 métricas disponibilizadas. Ok? Eu acho que eu estou correndo muito, não. Estamos de um bom pace. Fora então a gente falou já das fórmulas clássicas, as métricas linguísticas, as psicolinguísticas. A gente tem também as métricas de rastreamento ocular. A gente teve contato com essas métricas quando eu estava fazendo revisão bibliográfica para o meu doutorado. E o estado da arte para o inglês utilizavam métricas, né, de rastreamento ocular. Que são essas métricas? A gente fala que os olhos são a janela para a alma, né? Ou aqui eles falam a janela para o processamento do cérebro. Então, se a gente pega um eye tracker, um equipamento, e consegue medir os movimentos dos olhos durante a leitura, a gente consegue extrair medidas mais reais, por assim dizer, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de eye trackers. Esse é o iLink. Aqui tem uns o próprio óculos, né, que já vai na cara, e você não precisa imobilizar a pessoa, dependendo do equipamento. Tá. O que são esses movimentos? A gente tem dois movimentos básicos, por assim dizer, dos olhos, que seriam as fixações e as sacadas. E durante as sacadas a gente fica totalmente cego, tá? Quando a gente reposiciona o olhar. Medindo esses dois movimentos básicos, a gente consegue gerar outras medidas. Então, por exemplo, o total de fixação numa palavra, o tempo da primeira fixação e, muito importante para a complexidade, é o tempo de regressão. Então, imagina que a pessoa vai lendo aqui, chegou numa palavra complexa, ela volta para resgatar o contexto e volta para a palavra e consegue lendo. Então, esse retorno, ou quanto ela tem que voltar no texto para ler, é uma medida importante de complexidade. E se a palavra também é mais complexa, ela vai exigir mais tempo de fixação. Né? Algumas palavras a gente pula, isso é natural, né? E aí também quanto mais proficiente for o leitor, mais ele vai pular palavras, né? Vai ter menos fixações. E quanto menos proficiência, vai passar palavra por palavra. Tá, e aí a gente vai falar dos recursos agora, já entrando na parte dos corpora. Tá, o que a gente tem de... já fica um disclaimer, tá? Isso aqui, esses recursos já devem estar desatualizados, já deve ter coisa mais nova. E caso alguém conheça algum que não esteja aqui na lista, por favor, me mande, porque acabei de saber no início da conversa que vai ter a terceira edição do livro, e a cada edição a gente pode revisar os capítulos, tá? Então, se tiver mais algum recurso, já me mandem que a gente já inclui. Mas temos o quê? Esse corpus do Murilo Gazola, eu acho que eu tenho ele aberto aqui. Aqui. Esse corpus ele tem textos em 4 níveis, né? Classificados para ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e ensino superior. Então, ele está aberto, qualquer um pode baixar, usar e trabalhar e tentar fazer classificação. Nós temos o Corpop e Por Popular, que são corpos também do grupo da professora Maria José, da URGS. São projetos muito legais também. Eu acho que eu tenho ele aqui aberto, aqui, o Por Popular. Então, nesse site a gente consegue ter acesso à lista de palavras e toda a história desses dois corpos. Eles têm notícias de jornais populares, tem bastante recurso aqui. Tá? O MedSimples é uma ferramenta focada na parte de saúde, também do mesmo grupo, da professora Maria José. Eu tenho o link dele aqui. Tá? Então, a cartilha da simplificação, e aqui tem a ferramenta que dá para ser testada online. Ok, tá, seguindo. O Por Simples que eu comentei, que foi feito lá de 2007 a 2010,
Esse é um corpus muito importante, eu usei ele no doutorado e ele também segue relevante, porque ele possui 154 textos, né? São notícias, que elas foram simplificadas em 2 níveis por profissionais. O primeiro nível de simplificação é o nível que a gente chama de natural, onde não existiam regras fixas, então o profissional pôde escolher a melhor forma de fazer a simplificação. E a segunda seria o nível forte, eles tinham que seguir as regras pré-determinadas, tá? De como, o que fazer quando encontrassem o caso. Esse corpus é público, tá para acesso para todo mundo também. Aqui é um exemplinho da interface que foi utilizada para fazer a simplificação e anotação. O por simplicente, o por simples, ele já possuía esse alinhamento das sentenças, tá? Então, que sentença originou qual outra no nível natural e no nível forte. Então, o por simplicente, ele é só a compilação desses alinhamentos e a gente teve que decidir o que fazer quando havia split de sentença dividida. Então, a gente gerou 3 versões do corpus. A primeira versão, que é a maior, é a mais simples, é todos para todos. Então, se uma sentença gerou 5 sentenças, então a gente vai ter 5 vezes repetidos aqui o parzinho, né, da sentença original e da sentença simplificada. E o por simplicente 3 é a versão oposta. A gente pegou somente as sentenças que não tiveram split. E no meio termo aqui, com quase 5.000 sentenças, 5.000 pares de sentenças, a gente pegou a sentença original e a maior sentença que sofreu divisão, que também teve sobreposição, com maior sobreposição de palavras. E aí a gente gerou. Então a gente diz que esse por simplicente 2 é a melhor versão para teste e para trabalhar na tarefa em português. Ok. Aí eu comentei lá do rastreamento, né? Rastreamento ocular, e a gente não tinha isso para o português brasileiro. Então, esse projeto, que é o projeto Rastros, até onde conhecemos, ele foi o primeiro grande corpus com medida de rastreamento ocular para o português brasileiro. Então, a intenção dele era captar a leitura, né, de 50 parágrafos curtos, e em todas essas universidades. Ele foi um projeto grande, que teve 6 universidades envolvidas, e a ideia era captar esses valores, né, essas métricas em todas elas. Só que aí veio a pandemia. Então, a gente acabou ficando somente com 37 participantes, que são da UFC. O pessoal da UFC, o grupo da professora Elis, e o João Mungubá, que fez durante o mestrado dele a captação desses dados desses 37 participantes lá na Universidade do Ceará. Isso foi feito utilizando o iTracker, que é específico para isso, né, que é o chamado iLink 1000, se não me engano, que é um aparelho bem caro, por assim dizer, mas que eles dispunham lá no laboratório. E a gente também tem nesse corpus as métricas do teste close, né, que a gente fala que é as métricas de previsibilidade, que a gente replicou um trabalho para o inglês, que é o do Provo Corpus, e eles disponibilizavam tanto os dados de leitura dos parágrafos, quanto os dados de previsibilidade, que é isso, que a pessoa tenta adivinhar a próxima palavra. Então, quão previsível é uma palavra dado o contexto anterior. Então, a gente fez uma interface para isso, aplicou em 400 estudantes, esse sim foi no Brasil todo, e a gente tem essas medidas nesse corpus também. Indo já para a parte final, no capítulo a gente fez uns experimentos com os grandes modelos de linguagem, tá? E da publicação da segunda edição até agora, a gente já teve mais modelos, ou tivemos lançamento de modelos mais modernos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo experimento que a gente fez no capítulo e apliquei nesses modelos aqui para trazer para vocês.
O prompt é bem simples, tá? Assim, simplifique o seguinte texto para que o aluno de quarto ano do ensino fundamental consiga compreender. E, depois da simplificação, eu quero um passo a passo dos detalhes das mudanças e os motivos que te levaram a fazer as adaptações no texto. Esse texto aqui eu tenho 4 parágrafos de um texto do Por Simples, os 4 parágrafos iniciais do primeiro texto, e foi o mesmo experimento que a gente fez lá. Tá, aí eu passei primeiro aqui para o GPT-4o, tá? Que é o mais moderno, quase mais moderno, da OpenAI. Ele me trouxe essa simplificação. Tá bem interessante, eu diria que assim, a gente está chegando num estado muito bom para essa tarefa, para a tarefa de simplificação de textos, usando os grandes modelos de linguagem. Mas ainda não está perfeito. Tá? Eu acho que ainda tem o que melhorar. Então, por exemplo, aqui, uma coisa que eu não gostei desse do GPT-4, ele falou que banhistas ficaram com medo e saíram da água. Tá? No texto original, ele fala que os banhistas estão se afastando do principal balneário. Então, ele mudou o tempo verbal, né? Tudo bem que é acurado, porque 30 anos depois de 78 está no passado. Mas mudou um pouco o sentido do texto aqui, então não gostei muito disso. E ele pegou o balneário, né, e trocou somente por água. Também é uma forma de simplificar, mas foi muito, na minha opinião. E outra coisa que eu não gostei, ele pega aqui e fala que foram mordidas por palometas, um tipo de peixe parecido com piranha. Não é. Palometa é um tipo de piranha. Então a gente pega aqui. No texto fala que as palometas é uma espécie de piranha. Então também não gostei disso. E, bom, aqui é a sua formatação. Eu deixei do jeito que ele me mandou. Ele colocou um tópico, e isso aqui é a fala do prefeito. Então, os ataques estão acontecendo com mais frequência, era a fala do prefeito, ele transformou num tópico. Então, também não gostei. Aqui a gente tem a explicação dele, tá? Do que ele fez. Eu vou deixar como isso vai ficar gravado. Se tiverem curiosidade, voltem no vídeo e pausa. Eu não vou ler tudo isso, não. Mas relativamente bem, ele me convenceu. Aqui é do 401 Preview, que é aquele modelo novo que tem o Chain of Thought, que é a cadeia de raciocínio, por assim dizer. Então, ele vai tentar pensar no que ele está fazendo, em vez de simplesmente resolver a tarefa. Gostei aqui que ele mudou, que as pessoas saíram da principal área de banho, então o balneário virou área de banho, eu achei interessante. Só que ele continuou no passado, que não é tão legal. Que mais? Barragem. E ele também é aqui que continua achando que o palometa são peixes parecidos com piranhas. E, na verdade, são tipos de piranhas. A fala ficou legal aqui, os ataques estão acontecendo mais vezes. Colocou aspas, ganhou pontinho. Aqui a explicação dele, mesmo esquema. Aqui eu fui para o Gemini 1.5 Pro, que é o modelo mais avançado da Google. Esse ganhou ponto porque ele não mudou o tempo verbal aqui, ó. As pessoas estão com medo de entrar na água. Ele mudou bastante, mas ficou interessante o sentido em relação ao original. Eu gostei. Só que ele perdeu ponto porque ele falou que a cidade de Uruguaiana fica na fronteira com a Argentina. É verdade, é acurado, só que não tem isso no texto. Fala que só a fronteira oeste. Todas essas limitações aqui, a gente consegue passar por elas e melhorá-las com engenharia de prompt, tá? Eu poderia voltar lá no prompt e falar assim, não forneça nenhuma informação que não exista no texto que eu estou te passando. Ou não mude o tempo verbal do texto. Então, assim, tudo isso a gente consegue melhorar, então daria para trabalhar. Só que eu estou avaliando um prompt bem básico, né? Que é o prompt que a gente colocou no artigo também. Que mais que ele perdeu ponto aqui? Ele ganhou ponto porque ele falou que são um tipo de piranha. Então, certo, palometas são um tipo de piranha e vivem em um rio chamado Santiuri. Não é verdade, é uma barragem. A barragem que se chama Santiuri, não é um rio. Então, isso aqui ele inventou.
Tá, e o resto tá bacana. Aí, também tem as explicações dele aqui. Aqui é só uma brincadeira que eu fiz com o GPT ou um preview, que eu peguei uma sentença, bem, reescrevi uma sentença complexa aqui e tentei fazer ele simplificar. E ele acertou bem, tipo, que o jovem morcego golpeou fortemente o brinquedo esférico com a destra inferior. Eu tinha colocado primeiro com a destra, aí só que ele pega a destra e a mão direita, né? Então falou que a pessoa socou a bola. Aí eu coloquei destra inferior, ele pegou aí dentro da análise dele e falou, ó, estou estabelecendo que o significado de destra inferior com o pé direito, já que destra geralmente se refere à mão direita. Achei isso bem legal. E ele simplificou bem para o rapaz que chutou a bola. É isso. Aqui fica o link do livro, o link do meu capítulo gigante aqui, mas é mais fácil entrar no livro diretamente e procurar aqui. Você chega na parte de complexidade, tá? E que mais? E temos as próximas palestras agora. Eu acho que já podemos encerrar e abrir para perguntas.